Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Estamos começando mais uma semana de reflexões, que possamos estar aqui com o coração aberto para a gente acolher o ensinamento dessas páginas preciosas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos convidar a todos para a gente começar a nossa segunda-feira lá no capítulo 27 do Evangelho, refletindo o item 6 deste capítulo, que é a passagem Eficácia da Prece. Lembremos que essa passagem ela contém mais de um item. Hoje o nosso foco aqui é o item 6 e convido a todos para a gente estar aqui amanhã dando continuidade aos outros itens dessa passagem. Então, antes da gente começar, eu desejo a todos que Jesus nos abençoe esse nosso início de semana, nos proteja e nos inspire tudo aquilo que nós necessitamos, sanando as nossas dúvidas, nos conduzindo os meios para a gente solucionar às vezes os desafios, os nossos problemas e nos concedendo muita paz e amor. Meus queridos amigos e amigas, essa nossa passagem de hoje, ela abre campo aí para a gente refletir sobre algumas dúvidas que podem surgir em alguns momentos da nossa vida. Que é o seguinte, muitos se questionam que se Deus conhece a todos nós, se Deus sabe das nossas imperfeições, Deus sabe o que a gente tem que aprimorar, por que a gente tem que pedir a Deus? Ou seja, se Deus nos conhece tão bem, por que na prece a gente tem que ficar rogando para Deus o que a gente precisa, se Ele já sabe? E bom, esse pensamento, ele é um cadinho equivocado, um cadinho envolto ainda de orgulho. E a gente vai entender isso buscando ser o mais fiel possível ao que a nossa passagem nos esclarece hoje. Inclusive, para ser bem fiel, eu quero trazer aqui um trechinho dela, em que ela nos diz, olha, há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que conhecendo Deus, todas as nossas necessidades, é supérfluo expor elas. Ou seja, o que a gente acabou de trazer aqui, se Deus conhece a tudo, por que a gente tem que ficar rogando para Ele o que a gente necessita? E bom, meus queridos amigos e amigas, primeiro de tudo, somos almas pequeninas. Nós precisamos de ajuda, de amparo e de socorro para caminhar e para evoluir. Nós não conhecemos ainda todas as leis de Deus. A gente não tem conhecimento ainda sobre todas as leis que regem o universo e a nossa humanidade. Como somos ainda muito pequeninos, conhecemos algumas, mas talvez ainda nem de forma tão clara, tão esclarecida. E por conta disso, a gente não pode criar suposições de que Deus age só dessa forma X, Deus age só dessa forma Y. O que a gente tem em mente, o que a gente tem que compreender é que o nosso Pai nos ama imensuravelmente. E Ele sim, realmente, Ele conhece a todos os seus filhos. Ele sabe de todas as nossas imperfeições e o tanto que a gente ainda precisa caminhar para aurir a perfeição. Contudo, Deus, por nos amar imensuravelmente, Ele nos concede o livre arbítrio. Ou seja, todos nós temos o direito de escolha, todos nós podemos escolher o que vamos pensar, como a gente vai agir, escolher os nossos desejos. Deus não fica ali observando o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, a escolha que a gente fez e a escolha que a gente não quis fazer. Deus não nos acorda todos os dias de manhã trazendo para a gente uma lista de como que a gente tem que agir e do que a gente tem que escolher. Deus não escolhe por nós. Deus não nos obriga a nada. Pelo contrário, o Pai nos concede o livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolha, temos a liberdade de escolha. O Pai nos concede os meios, os instrumentos para seguir no caminho do bem, mas Ele não nos obriga. E aí, por a gente ter o direito de escolha, ter a liberdade aqui de ter o livre-arbítrio, Deus vai e nos mostra aqui que a gente também tem uma outra lei que rege nós, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, para toda ação tem uma reação.
Se a gente semeia o bem, se a gente faz escolhas boas, vão ter reações boas. Se a gente transgride a lei de Deus, se a gente semeia o mal, a gente vai ter que pagar por isso, a gente vai ter que arcar com as consequências desse mal que a gente fez, vai ter uma reação. E dessa forma, nós não somos marionetes. Nós não somos máquinas em que Deus fica lá falando o que a gente tem que fazer ou não. Nós somos seres, nós somos espíritos com livre arbítrio. E justamente, olha só, por a gente ter essa liberdade, nós temos que rogar a Deus o que a gente deseja, o que a gente almeja para a nossa caminhada, a força que a gente precisa. Porque mesmo Deus conhecendo profundamente cada filho, Ele respeita a decisão, o delineamento de cada vida, de cada filho. Ele não obriga a nada. Igual Jesus, vamos lembrar do Cristo? Cristo, quando esteve aqui na Terra, compartilhando a luz da Boa Nova, ele não obrigou ninguém a aceitar as verdades que ele trazia. Ele não obrigou ninguém a aceitar a Boa Nova. Pelo contrário, ele teve paciência. Ele sabia que todos nós chegaríamos um dia à perfeição. Só que a gente tinha aqui o nosso tempo, digamos assim, e a gente ainda estava meio que primitivistas ainda moralmente. Então ele teve paciência, ele não obrigou ninguém. Assim é Deus. Por isso que nós temos que descer desse degrau do orgulho, o qual acha que Deus está ali já fazendo tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, que a gente não precisa ter esforço de nada, porque Deus já vai descer tudo que a gente precisa. Isso é um pensamento orgulhoso, isso é um pensamento equivocado. Deus nos deu a liberdade, a gente precisa ter o esforço, a gente precisa ter o trabalho, a gente precisa ter o sacrifício de conquistar por mérito próprio a nossa perfeição, a nossa evolução moral. Por isso, como pequeninos, nós temos que sim ter humildade para rogar a Deus aquilo que a gente deseja. E Deus vai nos conceder aquilo que for melhor e benéfico para a nossa jornada. Gente, não tem problema nenhum a gente rogar as coisas que a gente deseja, seja elas materiais ou espirituais. A gente pode rogar, não tem nada dizendo assim, ó, não pode pedir isso ou não pode só pedir aquilo. Não, a gente tem o direito, a gente tem essa liberdade de rogar ao nosso Pai tudo que a gente deseja. Agora, se isso vai ser concedido, já é outra história, porque Deus vai ouvir todos os nossos pedidos, Deus ouve todas as orações, todas as rogativas que nós fazemos, e Ele vai conceder o que for melhor para a nossa jornada de evolução moral. E lembremos que ele sempre concede como meios da gente também ter a nossa parcela de ação, para a gente fazer ali, para a gente ter um esforço, para a gente conquistar aquilo. Então, quando a gente solicita algo, Deus não simplesmente dá aquilo como um presentinho aqui, toma meu filho. Não, ele vai dar os instrumentos e os meios para a gente conquistar aquilo que a gente almeja, se aos olhos do Pai isso for benéfico para a nossa jornada. Por isso, queridos amigos e amigas, como almas pequeninas que somos, e como almas que têm a liberdade de escolha, a gente precisa rogar a Deus o que a gente deseja. A gente precisa entrar em comunhão com o Pai e deixar bem esclarecido, de forma clara para Ele, o que nós estamos desejando. Porque Deus não nos obriga a nada, Deus não nos faz como, digamos assim, eu vou usar esse termo, é um termo até um pouquinho feio, Deus não nos faz como marionetes, mas Deus nos criou almas espíritos que podem fazer escolhas e traçar a sua jornada. Claro, Deus deseja que todos os seus filhos sigam no caminho do bem, que vão conquistar ali a perfeição, mas o Pai tem muita paciência. Ele sabe que por vários processos, por várias leis que a gente vai passando, nosso coraçãozinho vai se abrindo. A nossa mente vai amadurecendo, o nosso espírito vai tendo mais consciência que nós devemos seguir no caminho do bem se desejamos aurir a evolução moral. Por isso, hoje sempre, vamos descer do orgulho e ter humildade para rogar e deixar bem claro para Deus o que a gente deseja, os meios que a gente almeja para seguir na nossa vida.
E se Deus conceder isso para nós, é porque isso é algo que vai nos ajudar na nossa caminhada eterna como espíritos. Queridos amigos e amigas, vou encerrar a nossa reflexão de hoje. Espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido aqui essa dúvida que pode surgir muitas vezes. Quando essa dúvida surgir, lembremos que temos a liberdade de escolha. A gente pode ter liberdade para escolher e pedir, deixar bem claro para Deus o que a gente está desejando. E isso, gente, estou colocando aqui, é mais pro lado espiritual, tá bem? Se a gente deseja ter paciência, se a gente deseja ter mais amor, se a gente deseja ter mais esclarecimento, se a gente deseja aprender a perdoar, a gente precisa rogar isso para Deus, a gente tem que mostrar para Ele a nossa vontade de querer. É o primeiro passo que a gente dá. Inclusive, Jesus nos diz o seguinte, olha, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Esse versículo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é o versículo 8. Ou seja, é quando Jesus nos ensina aqui que a gente tem que pedir o que a gente deseja. E além de pedir, a gente tem que ter a nossa ação, a gente tem que ir buscar, a gente tem que bater na porta para ela poder abrir, porque Deus, ele é o nosso Pai, Ele nos ama, mas ele nos dá liberdade, Ele não nos obriga a nada. Queridos amigos e amigas, isso mostra a misericórdia e o amor e a justiça de Deus para todos os seus filhos terem o mérito, né? O mérito do esforço e do trabalho para as conquistas. Bom, vamos encerrar aqui, convido a todos para a gente encerrar a nossa reflexão dessa segunda. Nos encontramos amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho Diário. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.